Olá, crianças! Vamos começar a nossa aula de matemática. Pega aí o seu livro, A Conquista da Matemática, nas páginas 64 a 67. E então, que assunto nós iremos estudar? Você já deu uma olhada? Reta e segmento de reta. O que será isso, professora? Aqui nós temos um garotinho chamado Fernando e ele está desenhando no seu caderno. Ele fez um A e B e nisso marcou alguns riscos. Ele fez uma reta, né? Fez um traçado assim e outro mais longo ainda. Então, gente, vamos ver aqui o que é que o Fernando está aprontando. Depois, ele desenhou algumas linhas que vão do ponto A a B. Gente, o ponto, a gente marca ele aqui com um pontinho, mas na verdade, ele não é marcado. É só para vocês terem a visualização, tá? Mas quando eu coloco A e B, é a posição. Agora responda. Qual é a cor do caminho mais curto entre os pontos A e B? Dá uma olhada aí no seu livro. Você acha que é o caminho vermelho, o caminho verde ou o caminho preto, que vai direto, que vai numa reta? Letra B. Para traçar um dos caminhos, Fernando usou uma régua. Qual é a cor desse caminho? Qual você acha? Qual dos três caminhos ele usou uma régua? Um segmento de reta é a linha que indica o caminho mais curto entre dois pontos. Nesse caso, nós temos aqui o ponto A e o ponto B. E o segmento de reta é esse caminho mais curto, ó, que liga os dois pontos. Então, lá no desenho que o Fernando fez, qual é o segmento de reta aqui? É o que ele pintou de preto, o que ele fez de verde ou o que ele fez de vermelho? Depois dessa orientação que nós tivemos aqui, segmento de reta é a linha que indica o caminho mais curto entre os dois pontos. Os pontos A e B são extremidades desse segmento de reta, que podemos indicar assim, ó, A, B e o segmento de reta em cima, ou BA com o segmento de reta. Mas, gente, ele pode perpassar isso aqui, ó, pode sim, tanto para um lado quanto para o outro, mas o segmento de reta é o que está entre os pontos, certo? Das extremidades. Observando o cubo da ilustração abaixo, podemos afirmar que cada aresta, lembra da aresta, o encontro das faces? Esse segmento de reta aqui, ó, corresponde a um segmento de reta. Então, ó, aqui nós temos de A, ele colocou aqui, ponto A, um vértice A, o vértice ponto B, e o segmento de reta é essa linha aqui, encontrando. Aí, digamos que aqui eu coloque o ponto C. O segmento de reta que nós vamos ter, BC ou CB, ó. BC ou CB, com tracinho em cima, para indicar que é o segmento de reta. Então, o segmento de reta é o que está entre os pontos, certo? Fica ligado aí que a gente vai aprofundar mais o nosso conteúdo. Se prolongássemos um segmento de reta, que nem eu fiz aqui, AB ou BA, indefinidamente, ou seja, sem fim, nos dois sentidos, nós teríamos a ideia de reta. Então, ó, segmento de reta entre A e B e reta, o prolongamento, né, a infinidade. A figura desenhada abaixo é a representação de uma reta. Olha só aqui, ó, a reta que passa pelos pontos A e B, ok? Segmento de reta, gente, aqui, ó, entre A e B, e reta já é a linha toda, certo? Infinita. Eu posso chegar e marcar aqui um ponto C, e aí eu vou ter, ó, dois segmentos de reta. Eu vou ter o segmento de reta AB e vou ter o segmento de reta BC, certo? E tudo isso aqui vai ser a reta, ok? Diferenciou aí o que é reta e segmento de reta? Segmento de reta é o que fica entre os pontos, né? O caminho mais curto que liga os pontos. Já a reta é um traçado infinito,
vocês dizem a linha toda. Quantas retas distintas é possível representar passando apenas pelo ponto A? Então, se vai passar apenas pelo ponto A, ok? Então, ó, apenas pelo ponto A, quantas retas a gente pode indicar? Marque com X os quadros, gente. Então, ele está dizendo, ó, os quadros, é mais de um. Onde está representado um segmento de reta. Esse daqui, ó, é um segmento de reta. Olha, de reta. Será que é esse ou esse? Vamos lá fazer sua atividade, depois a gente confere. Segundo, observe as figuras. Nós temos a figura A, a figura B e a figura C. Agora, complete o texto a seguir. A figura A é formada por... Aí você vai contar quantos segmentos de reta. A figura B por... Aí você vai dizer tantos segmentos de reta. E a figura C por tantos segmentos de reta. Aí vamos lá, prova, mas não está marcado os pontos. Lembra que eu disse a você que os pontos são para você identificar? Então, vamos dizer aqui que aqui é A, aqui é B, C, D, E e F. E aí, melhorou? Nós temos o segmento de reta AB aqui, né? BC, CD, e aí você vai, 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de reta. Pronto, se nem a primeira, vocês fazem as demais. Terceiro, observe como a Helena escreveu seu nome com letras maiúsculas e usando apenas segmentos de retas. Quais dessas letras foram traçadas com exatamente? Então, olha só. Como assim, segmento de reta? Aqui, ó, gente, ó. Um segmento de reta. Outro segmento de reta, outro segmento de reta. Certo? Então, aqui tem quantos segmentos de reta? 2, 3 segmentos de reta. E aí, você vai contando nas letrinhas. Então, na letra A, tá pedindo o seguinte. Um segmento de reta. Você vai olhar aqui, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu vou contando aqui, ó. 1, 2, 3. Aí, 3 segmentos de reta. 1, 2, 3, 4. 4 segmentos de reta. E aí, você vai fazendo as outras para facilitar a sua vida. Então, na letra A, um segmento de reta. Tem algum aqui que seja formado com um segmento de reta? Se tem, você coloca. Se não, você coloca nenhum. B, 2 segmentos de reta. Tem. Você coloca qual é a letra. E assim você vai. C, 3 segmentos de reta. D, 4 segmentos de reta, ok? Na questão 4, escreva a palavra matemática usando apenas segmentos de reta. Então, olhando para o nome Helena, dá para você ter uma ideia de como você vai fazer esse nome matemática. Medida de um segmento de reta. Qual dos 4 segmentos de reta representados a seguir é o mais comprido e o mais curto? Então, você vai olhar para cá e vai ver qual é o mais comprido, se é o verde, o azul, o vermelho ou o marrom. Observe como Luísa fez para medir um segmento de reta, considerando uma unidade de medida qualquer. Ela traçou 2 pontos, né, 2 segmentos de reta, AB e CD. Esse aqui é o AB e esse aqui é o CD. E aí, vamos ver o que é que ela fez, gente. Eu achei interessante. Considerando o segmento CD como unidade, ou seja, o CD vai ser a unidade de medida, Luísa usou um compasso para verificar quantas vezes o segmento CD cabe nesse segmento AB. E olha como ela fez, olha, pegou coisinha, marcou aqui, aí girou, veio para cá, botou aqui, girou, veio para cá, e assim ela foi girando e marcando quantos dava. Então, vamos ver quantos segmentos CD, ó. Aqui tem um CD, mas não CD de ouvir música. Segmento de reta de ponto C a D. Outro C, de ponto C ao ponto D. Ponto C ao ponto D. Ponto C ao ponto D. Então, vamos ver aqui quantos segmentos de reta tem. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos de reta CD, ok? Vamos ver o que mais está pedindo. Quando usamos o segmento de reta CD como unidade de medida, dizemos que a medida ou o comprimento do segmento AB é de 7U. Esse aqui, ó,
Foram 7U, porque denominou CD como a unidade U. Representamos assim. Medida do segmento de A a B é igual a 7U. Agora veja o quadriculado ao lado. O segmento MN e a unidade de medida de comprimento U. Aqui, gente, ó. Essa vai ser a unidade de medida U. E aqui nós temos o segmento de reta de M até N. Quantas medidas desse daqui, quantos segmentos U vão caber aqui, ó? Então, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos, observe que a medida do segmento MN é 5U, 5 unidades. Atividade. Fábio fez o esboço de um terreno em um papel quadriculado, usando o lado do quadrinho como unidade U. Determine a medida. Então, gente, na letra A, ele pede para você determinar a medida da frente do terreno. Aqui nós temos a frente do terreno. E ele diz o seguinte, que esse segmento U é a unidade. Então, quantas vezes nós temos esse U? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual vai ser a medida da frente do terreno? Vai ser 10U, ok? E assim você vai fazer na lateral e no contorno do terreno todo, como pede a B e a C. Na segunda questão, observe o desenho ao lado e complete. Ao medir o contorno do terreno representado ao lado, este aqui, encontramos, tem espaço, como medida desse contorno, sendo x a unidade de comprimento. Então, ele está identificando aqui, ó, que cada segmento de reta está indicado como x. Então, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai contar todo o contorno e vai colocar. Se for 10x, aí você bota 10x. Se for 8, 8x. 9, 9x. Ok? Ficou bem explicado? Se não, liga para o seu professor e tira a dúvida. Vamos agora para a questão 3. Caio traçou em uma malha quadriculada alguns segmentos de reta e considerou a unidade U como para medir o comprimento de cada um deles. A imagem não está muito boa, a imagem do nosso documento não é muito boa. Então, nós temos aqui o segmento de reta RS, tá vendo, de azul, CD de vermelho, MN de verde, EN, EF de amarelo. Você dá uma olhada aí no seu livro, que a imagem está bem melhor do que essa daqui. De acordo com o desenho que Caio fez, determine a medida do segmento CD. Lembrando que a unidade de medida é U, tá? Então, vamos aqui, CD. Achamos aqui ela, ó, CD. Então, quantos segmentos aqui nós temos? Nós temos, ó, 1, 2, 3. Então, vai ser 3. Desculpa. Então, vai ser 3. E assim você vai contando. Medida do segmento de reta F, medida do segmento de reta MN, RS. Agora complete a frase. A cor do segmento que tem maior comprimento é. Então, você vai olhar aqui e vai ver qual é a cor do segmento maior. O segmento com a menor medida tem a cor. Então, você vai ver o segmento com a menor medida e vai dizer qual é a cor. A soma das medidas de dois segmentos é igual a 11U. Qual é desses aqui que somando deu 11 unidades? E as cores desses segmentos são? Você vai dizer quais são as cores desse segmento. Corta, edita. Nós temos aqui a soma das medidas de dois segmentos é igual a 11U, 11 unidades. Então, as cores desses segmentos são. O que é que ele quer saber? Ele quer saber qual desses segmentos aqui eu somando dá 11U e as cores deles. Então, você vai ver qual é que somando vai dar 11U e colocar as cores na questão ali, na última questão. E colocar as cores.
corta, edita. Nessa última questão aqui, ele diz o seguinte: qual é a soma das medidas? Não, a soma das medidas dos dois segmentos é igual a 11 unidades. Então, você vai ver aqui. Qual desses aqui somando dá 11 unidades? As cores desses segmentos são... Qual foi que você somou que deu 11 unidades? Foi o amarelo com o verde com o vermelho, o marrom com o azul, e vai colocar ali a resposta. Terminamos por aqui a explicação dessa atividade e nos vemos na correção para conferir o que você conseguiu fazer e tirar algumas dúvidas.